fazem sucesso, mas já tá na hora de você conhecer as super-heroínas dos quadrinhos. Eu sou a Letícia e esse é mais um episódio da série Clube de Quadrinhos, aqui do canal do blog Fleur de Lune. A Mulher Maravilha, uma das super-heroínas mais conhecidas das histórias em quadrinhos, estreou em 1941, na edição número 8 da revista All Star Comics, da National, que viria a se tornar a DC Comics. Criada por William Moulton Marston, nas primeiras histórias em que ela apareceu, era coadjuvante da Sociedade da Justiça, e inicialmente o seu nome seria Suprema, The Wonder Woman. Felizmente, antes da estreia da personagem, o editor achou que seria melhor tirar o Suprema, que nada mais era do que uma tentativa de se relacionar foneticamente com o Superman, criado em 1938. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a Mulher Maravilha não foi a primeira super-heroína dos quadrinhos, e muitas outras antecederam a personagem. A primeira mulher aventureira dos quadrinhos foi a Xena, conhecida aqui no Brasil como Xena, a Pantera Loira. Ela era uma criação do quadrinista W. Morgan Thomas, que na verdade era um pseudônimo dos quadrinistas Will Eisner e Jerry Inger. A personagem estreou nos quadrinhos apenas 3 meses após o Superman, e ela era uma adaptação da protagonista do Pulp She, publicada em 1886. Ela era uma mulher da selva e que resolvia tudo com as próprias mãos, muito diferente das mocinhas que precisavam ser salvas pelos seus parceiros superpoderosos, como a Lois Lane e a Dale Arden, que era a namorada do Flash Gordon. Os superpoderes só passaram a fazer parte das histórias em quadrinhos com protagonistas femininas em fevereiro de 1940, a partir da criação da Fantoma, a filha dos faraós, de Fletcher Hanks. Assim como a Xena, ela era uma Jungle Girl, uma garota da selva, só que com a diferença de que possuía incríveis habilidades e que mudavam de acordo com a narrativa. O problema é que ao usar essas habilidades, ela se transformava em uma horrível caveira azul. Logo depois, os roteiristas de histórias com mulheres aventureiras iniciaram uma fase que ficou conhecida como debutantes, onde eram mulheres ricas, da alta sociedade e entediadas, que vestiam uniformes e máscaras durante a noite para combater o crime, a exemplo do Bruce Wayne, que é o Batman. E assim como ele, elas não possuíam poderes. Alguns exemplos são a Lady Luck, que também foi criada pelo Will Eisner, e a Black Fury, criada pela June Thorpe Mills, que foi a primeira mulher a criar personagens para os quadrinhos de aventura femininos. Mas foi em janeiro de 1940 que estreou aquela que viria a se tornar a primeira super-heroína dos quadrinhos, aquela mulher que possuía poderes para combater o crime. Shira Sanders foi pensada inicialmente como a mocinha em apuros das histórias do Gavião Negro, e foi isso que ela representou até julho de 1941. Até que, repensada pelos roteiristas Gardner Fox e Dennis Neville, ela ganhou um traje semelhante ao do Gavião Negro, com asas capazes de fazê-la voar. E aí nascia Hawk Girl, ou Mulher Gavião, a primeira personagem a aliar poderes sobre-humanos, que no caso dela era a habilidade de voar, com uma identidade secreta e um uniforme especial, que basicamente é a receitinha para ser super-herói ou super-heroína. Ela ainda inspirou a criação de mais 2 personagens do tipo no mês seguinte, a Miss América e a Miss Victory. Atualmente, apesar do número de super-heroínas ainda ser consideravelmente menor em relação ao número de super-heróis, existem muitas mulheres botando para quebrar nas histórias em quadrinhos. E eu selecionei 4 delas para indicar. Lembrando que eu já fiz um vídeo especial sobre a Mulher Maravilha contando toda a história dela e eu vou deixar ele linkado aqui nos cards para você conferir. Por esse motivo ela não vai estar nesse vídeo, mas eu tenho certeza que você vai curtir as selecionadas. Vem comigo! Quando o sussurro de Nick Fury fez com que Thor Odinson deixasse de ser digno para empunhar o seu martelo, alguém precisava assumir essa responsabilidade.
até porque tanto Midgard, que é a Terra, quanto Asgard estavam passando por problemas que precisavam da intervenção de um ser super poderoso. E contra todas as expectativas, uma mulher acaba se tornando digna para esta tarefa, virando Thor, a deusa do trovão. A partir desse momento, se você ainda não leu as histórias da Thor ou se você não sabe qual é a identidade secreta dela, eu vou deixar aqui na tela a minutagem para onde você tem que pular para não pegar esse spoiler de qual é a identidade secreta da Thor, a deusa do trovão, ok? A personagem foi inicialmente trabalhada nas histórias do Thor, deus do trovão, como a pesquisadora humana Jane Foster, que por muito tempo foi o interesse amoroso do deus. Nesse arco, ela enfrenta um câncer de mama em estágio avançado e por isso está morando com os Asgardianos quando Thor deixa de ser digno para levantar o martelo. Ela consegue se conectar ao martelo, que aí fica um impasse se chama Mjolnir, Mjolnir, como se pronuncia isso, e toda vez que ela o empunha, ela se torna uma deusa super poderosa. Porém, toda vez que a Jane volta à forma humana, ela perde todos os poderes, o que, somado à doença, acaba deixando ela cada vez mais fraca e debilitada. Mas, por mais que ela saiba que essa responsabilidade pode matá-la, ela está disposta a enfrentar todas as consequências para salvar o maior número de vidas que puder. Além de enfrentar a luta contra o câncer e também os vilões de todos os 9 mundos, ela ainda enfrenta uma luta constante contra o machismo. Afinal, o manto do Deus do Trovão foi muito tempo de um homem. Inicialmente ela sofre com a desconfiança do próprio Thor, que, desconhecendo aí a sua identidade, pensa que ela é uma bruxa que o enfeitiçou para roubar os seus poderes. A segunda personagem que eu trouxe para indicar é a Miss Marvel. Só que antes de falar sobre a Miss Marvel atual, eu tenho que dar uma contextualizada na história de outra personagem que acaba sendo determinante para a criação dessa, que é a Capitã Marvel. Inclusive, a Capitã Marvel está sendo muito comentada por conta da cena pós-créditos de Vingadores Guerra Infinita e também por causa do filme solo da personagem, que está aí em produção. Carol Danvers, a Miss Marvel original, nasceu humana, mas ela acabou se tornando uma híbrido de humana com Kree a partir do momento que foi atingida pela explosão de uma nave alienígena. E nessa nave estava o guerreiro Mar-Vell, que viria a se tornar o primeiro Capitão Marvel, o Billy Batson, que é um dos heróis mais poderosos do universo da Marvel. Contudo, a sua primeira aparição foi em 1968, na revista Marvel Super Heroes número 13, e inicialmente ela era uma coadjuvante das histórias do personagem Capitão Mar-Vell, que é outro herói. E ela era uma chefe da segurança e também fazia parte de um triângulo amoroso aí do protagonista com a parceira dele, a Una. Até que nos anos 70 a Marvel buscava uma super-heroína para se chamar Miss Marvel. E o roteirista Gary Conway surgiu com a proposta de transformar a Carol Danvers em uma versão feminina do herói Kree, que na verdade era o Capitão Marvel. Foi explicado aos leitores então que a Carol Danvers teria sido atingida pela explosão de uma nave alienígena onde estaria o Capitão Mar-Vell e infectada por essa explosão. E a partir daí, ela ganhou uma vasta gama de superpoderes, que eu vou ler aqui para você. Super força, resistência à maioria das toxinas e venenos, indestrutibilidade, voo ultrapassando a velocidade do som, habilidades psíquicas, ou seja, com a mente, absorção e manipulação de energia e excelência no combate corpo a corpo. Em determinada época ela adotou o codinome Binária e os poderes eram ainda mais impressionantes, a nível dela conseguir sobreviver no espaço e também alcançar as habilidades de um buraco branco, que é uma espécie de fonte de poder cósmico. Já no início das suas aparições ela era chamada de Major Carol Danvers, por servir o exército dos Estados Unidos, e só posteriormente que ela adotou o nome Miss Marvel. Ela também já foi chamada de Warbird, quando perdeu as capacidades cósmicas de Binária, e mais recentemente ela adotou o nome do mentor dela, no caso, Capitã Marvel. Já a Miss Marvel atual, que é a Kamala Khan,
é uma garota paquistanesa-americana que mora em Jersey City com a família. E sendo uma grande fã de super-heróis e histórias em quadrinhos, ela seguiu devotamente a carreira da Carol Danvers, que é a super-heroína favorita dela. Até que uma noite ela escapa de casa e, contra a vontade dos pais, que são muito rigorosos em relação à tradição muçulmana, para ir até uma festa que estava acontecendo às margens de um lago. Só que quando ela chega lá, ela é ridicularizada pelos colegas de classe. E enquanto ela caminhava para casa super chateada e triste, a cidade é envolvida pela névoa terrígena, liberada pelo rei dos inumanos, o Raio Negro, e a Kamala fica desacordada após a exposição a essa névoa. O que a garota não sabia é que ela vinha de uma linhagem inumana, e a partir do momento que a névoa começa ali a despertar os poderes dela, que a terrigênese começa, ela tem uma visão da Carol Danvers, perguntando o que ela quer ser na vida. Ao que ela responde: eu quero ser você. A partir desse momento, a Kamala vai ter que descobrir como lidar com os poderes dela, com as novas habilidades que ela ganhou. Ela vai ter que descobrir quem é ela, né? Ela não pode ser simplesmente a Carol Danvers, ela tem que ser a Kamala. Então ela vai se descobrir até se tornar a nova Miss Marvel. E tudo isso aliado aos problemas de uma adolescente normal, que tem pais muçulmanos, é uma paquistanesa vivendo nos Estados Unidos e todas aquelas questões de vida na escola, colegas, como que ela vai lidar com os ataques de fangirl quando ela encontra os outros super-heróis. Então, é uma super-heroína muito legal. Uma das super-heroínas mais poderosas do universo Marvel, tanto quanto a Capitã Marvel, a Feiticeira Escarlate, Wanda Maximoff, é muito popular, tanto nos X-Men quanto nos Vingadores. Ela possui um irmão gêmeo, Mercúrio, e a história dos dois conta com algumas versões distintas. Só que a mais utilizada é que os dois são filhos do mutante Magneto. Nessa versão, a mãe deles fugiu do marido e deu à luz aos gêmeos nas montanhas Undagore. Só que quando ela precisou deixá-los, eles acabaram sendo adotados pelo casal cigano Maximoff. A dupla apareceu pela primeira vez nos quadrinhos na revista X-Men número 4, de 1964. E nessa época eles eram membros da Irmandade dos Mutantes, liderada pelo Magneto. Ou seja, eles eram vilões. Durante muito tempo, as histórias em quadrinhos pregaram a ideia de que os gêmeos Maximoff eram filhos do Magneto. Só que mais recentemente saiu uma história falando que na verdade não, eles eram filhos biológicos dos pais ciganos. A partir daí eles teriam sido raptados pelo autoevolucionário, que manipulou os cromossomos dos dois e fez com que eles desenvolvessem poderes. Já uma outra versão diz que a Wanda, a Feiticeira Escarlate, foi amaldiçoada por um bruxo das trevas quando ela era bebê e que por isso ela tem as habilidades que ela tem hoje. Desse modo, ao contrário do que muita gente pensa, a feiticeira não nasceu com todos os seus poderes. E na verdade, a habilidade principal dela é alterar e manipular a realidade e as probabilidades a partir de telecinese. Já as mágicas e todos os feitiços teriam sido ensinados a ela por uma bruxa chamada Agatha Harkness. E na verdade, até hoje, ela não domina muito bem essas habilidades. Um grande exemplo de como a Feiticeira Escarlate é poderosa é a história Vingadores: A Queda, que é um quadrinho muito recomendado porque ela basicamente deu uma surra em todos os personagens que já fizeram parte de alguma configuração da equipe dos Vingadores. Todas as pessoas que estão nessas páginas apanharam da Feiticeira Escarlate. Obrigada! Por fim, a Viúva Negra, que é o codinome da super espiã russa Natalia Olianovna Romanova, conhecida ocidentalmente como Natasha Romanoff, é também uma das heroínas mais queridas do universo Marvel e também uma das mais perigosas. Ela apareceu nas histórias pela primeira vez em abril de 1964, na revista Tales of Suspense, que era protagonizada pelo herói Homem de Ferro. Ela foi criada pelos quadrinistas Stan Lee, Don Rico e Don Heck, e durante a Segunda Guerra Mundial, na Batalha de Stalingrado,
o prédio em que ela estava com a mãe dela pegou fogo. E para salvar a menina, a mãe jogou a criança pela janela para um soldado chamado Ivan Petrovic, que a criou como filha. Até que quando ficou mais velha, a Natasha foi levada pelo Ivan para um centro de treinamento conhecido como Sala Vermelha, onde outras garotas órfãs eram treinadas em combate e espionagem. E além do treinamento físico, parte das lições inclusive com o soldado invernal, as garotas também eram aprimoradas biológica e psicologicamente, através de um soro que impedia o envelhecimento. Elas passavam a envelhecer mais lentamente do que as outras pessoas. Outra modificação feita era deixá-las inférteis, porque os comandantes da Sala Vermelha viam a gravidez como uma fraqueza que precisava ser eliminada. Elas também sofriam uma espécie de lavagem cerebral, onde memórias falsas eram implantadas na mente das garotas para que elas esquecessem todo o tempo de treinamento e pensassem que tinham passado todos aqueles anos treinando para serem bailarinas no Teatro Bolshoi. Durante o treinamento, a Natasha se destacou e acabou se tornando a melhor aluna da turma, o que deu a ela o codinome de Viúva Negra. Inicialmente, ela era uma agente infiltrada, aliada da União Soviética, trabalhando para a KGB, e posteriormente ela passou a fazer algumas missões ao lado do Gavião Arqueiro, contra o Homem de Ferro. Só que quando a KGB percebeu que a sua melhor agente estava se apaixonando, gostando um pouquinho demais do seu parceiro, que era o Gavião Arqueiro, eles atiraram nela, a sequestraram e fizeram uma nova lavagem cerebral. Esse ataque fez com que o Gavião Arqueiro mudasse de lado e se aliasse aos Vingadores. E juntos eles conseguiram resgatar a Natasha, acabar com essa lavagem cerebral e fazer com que a super espiã se juntasse a SHIELD. Além de dar assistência para os Vingadores de vez em quando, quando eles não conseguiam aí resolver uns problemas. Uma curiosidade é que, apesar de ser a mais famosa, a Natasha não é a primeira Viúva Negra da Marvel. Outra personagem, chamada Clairvoyante, recebeu esse codinome cerca de 20 anos antes da heroína da Marvel que hoje é tão popular. A Claire apareceu pela primeira vez na revista Mystic Comics número 4, em 1940, e ela era uma espécie de anti-herói que matava os vilões e criminosos e os enviava ao seu mestre, que era ninguém menos do que Satanás. Ela recebeu o apelido por conta da forma como ela matava os criminosos, tocando na testa deles e deixando uma marca de viúva negra. Além disso, ela também usava um uniforme preto com o símbolo de uma aranha. E é isso, essa foi uma breve explicação sobre o surgimento das heroínas e super-heroínas nas histórias em quadrinhos, e também a indicação aí de 4 personagens muito legais para você conhecer. É claro que existem inúmeras outras que poderiam ser citadas aqui, inclusive várias dentro da equipe dos X-Men. E se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma atualização da série Clube de Quadrinhos. Além disso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e indicar o canal para todos os seus amigos, tanto aqueles que gostam quanto aqueles que ainda não conhecem nada das HQs. E se você tem alguma sugestão ou quer fazer uma indicação de livro, filme, série ou quadrinho, deixa aqui nos comentários. Tchau!